aqui direto, porque tem sempre a irmã que acompanha, ama a palavra de Deus, e que Deus abençoe. Então, amados irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, ela vai nos trazer uma mensagem que pede para nós ter perseverança. Perseverar é muito importante, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Olha só o que esse pregador, pregando aqui e escrevendo aos hebreus. A igreja desse tempo tinha esse privilégio de ter um líder, de ter um pastor inspirado nas escrituras, trazendo uma palavra doutrinária, uma palavra alimento espiritual profundo, trazendo para aquela igreja uma palavra de confirmação para nós botar em prática, tá, irmão? Então o versículo 19 ele diz: sendo assim, irmãos, olha ele falando para a igreja, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Irmão, entrar no Santo dos Santos, entrar no céu, entrar com a nossa vida em Cristo. Jesus é o lugar santo, Ele é o Santo dos Santos. Para nós perseverar em Cristo, é Ele que pede para que nós possamos colocar a nossa fé totalmente nele. Por isso que ele diz para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Cristo. Então, meus amados irmãos, o sangue de Jesus, ele tem uma alta importância na sua vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele faz o quê? Ele te purifica. O sangue de Jesus faz o quê? Apaga teus pecados. O sangue de Jesus faz o quê na tua vida? Ele vai te justificando. Então, a minha fé em Cristo e o sangue de Cristo me justifica, me purifica de todo o meu pecado. Por isso que ele diz, sendo assim, irmão, nós temos plena confiança. É confiar. Não se preocupe com o mundo, confie no Senhor, porque o sangue de Jesus, ele vai fazer a diferença na tua vida, na tua caminhada, em tudo que você estiver fazendo. O sangue de Jesus, ele vai te firmar cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais tu entrar na santidade, mais perto de Deus tu vai ficar. Quanto mais tu é purificado, mais certo e com firmeza, entendeu, irmão? Você vai ter o direito de estar com Jesus. Então ele está aqui colocando para nós o sangue de Jesus. E quando os demônios, eles chegam espiritualmente para perturbar qualquer ser humano que falar no sangue de Jesus, os demônios caem por terra. Sabe por quê, irmão? Porque eles sabem que Jesus derramou o sangue dele para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa conta. E se nós não temos conta mais com o diabo, dívida mais com o diabo, para que ele vai ficar na nossa vida? Ele pode chegar e turmentar, ele pode chegar e perturbar, ele pode chegar e provar, entendeu, irmão? Mas está na vida de crente, o diabo não vai estar mais na vida dos cristãos, porque os cristãos, pela fé, recebem a luz, pela fé, recebem Jesus, e pela fé, o sangue de Jesus purifica todos os teus pecados. E você é uma pessoa que
vai entrar no lugar santo dos santos, vai entrar a sua vida, vai entrar em Cristo Jesus, que é Santo dos Santos. Olha só para nós entender o que o autor de Hebreus ele pede. Persevere, irmão. Tem algo que vem na sua vida, que quer matar sua fé, que quer prejudicar sua fé. Clame por Jesus pela misericórdia e deixe a sua fé perseverar. Com a fé, com a paciência, você vai perseverando e Jesus vai se aperfeiçoando na sua vida. Vai ter lá na frente, quando você vê alguém desesperado, sem condição, aí você vai ter autonomia de chegar para aquela pessoa e dizer: tenha calma, persevere, fique firme, confie no Senhor. O sangue de Jesus tem um poder grandioso para mudar tudo na sua vida. O sangue de Jesus não é só um sangue falado, é um sangue que ele derramou literalmente pela nossa vida. E nós temos de ter confiança, temos de ter fé, temos de valorizar, porque quando nós aplicamos a nossa fé, os demônios caem por terra, os demônios caem, aleluia, por terra imediato, a dificuldade sai imediato, as coisas que nós não vimos, elas vão chegar para nós ver, são exatamente uma confiança. Então, irmão, uma pregação dessa daqui, que ele está dando para a igreja, porque a igreja estava precisando de perseverar, tá? Porque talvez ela passasse por prova, e ele dizendo: não, persevere. Alguém queria dizer: não se afaste. Alguém queria perder a fé, a confiança. Ele disse: tenha confiança, porque o sangue de Jesus, ele vai fazer você entrar no santo dos santos, no lugar sagrado. O sangue de Cristo pagou os seus pecados. Aí ele vai para o versículo 20, ele diz: por um novo vivo caminho. Olha aí, irmão, um novo, porque eles ainda não conheciam esse caminho que era Cristo. Um novo e vivo, porque Cristo não é morto, Cristo é vivo. Então nós confiamos num novo, vivo caminho, porque Jesus, ele é vivo, Jesus é um caminho, e a nossa fé, meus amados irmãos, tem que estar nele. A nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança tem que estar em Jesus. Ainda que esteja passando você por um problema difícil, mas não tira a sua fé de Jesus, não tira o seu pensamento dele, não tira a sua confiança dele, porque, aleluia, ele vai te dar gratuitamente a tua vitória. Aí o irmão vai entendendo a fé de Jó, aí o irmão vai entendendo a fé dos apóstolos, aí os irmãos vão entendendo, aleluia, porque aqueles homens, porque que Jó passou, irmão, por uma prova tão grande, pela a forma que nós olhamos pela Bíblia. Nenhum ser humano ele tem essa condição de passar o que Jó passou. Mas onde era que estava a mente, o espírito, a fé de Jó? Estava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele colocou Deus na vida dele. Ele colocou Deus em todos os problemas que vinha. Ele colocou o Senhor em tudo que ele fazia. Deus era na vida de Jó o vivo caminho confiante que ele tinha. E hoje nós temos aqui sendo ensinado por quem? Pelo autor inspirado pelo Espírito Santo, e que ele diz assim: por um novo caminho que nós passamos a conhecer, esse caminho que ele nos descortinou. Ou seja, o que é descortinar? Irmão, é uma coisa que nós vamos entender,
que Jesus, ele rasgou o seu corpo lá na cruz, seja, ele abriu ali a cortina da verdade e deu a nós o direito de nós confiar, de nós ter fé, de nós perseverar. Foi descortinado, ou seja, o seu corpo foi ali morto, o seu corpo foi rasgado, a cortina, e nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então pode no seu coração, tá? Pode no seu coração e persevere em meios a dificuldade, em meio a acusações, em meio, do caminho difícil de tribulação. Não tire Jesus da sua mente, da sua vida, porque o sangue dele desceu, aleluia, sobre a sua vida para te dar vitória. O diabo tenta, ele cerca, ele arrodeia, mas ele é derrotado em toda a área da sua vida. Ele faz apenas rodear, aleluia, sobre você, mas ele não toca em você, ele não vai mexer no teu espírito, porque o teu espírito está alinhado em Cristo Jesus por meio de quê? Da sua fé. Olha só como a palavra de Deus nos revela, por um novo, eu entrei, aleluia, nesse novo caminho, você entrou nesse novo caminho vivo, e nós sabemos que o nosso Cristo, ele está à direita do Pai, ele está, aleluia, a nos contemplar, ele sabe, ele sonda o nosso coração, ele é vivo, está conosco todos os dias, e ele tem passado para nós uma força, ele deu a nós, aleluia, a confiança de nós confiar no seu sangue, confiar nele, aleluia, porque o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, descortinando assim ali pelo corpo de Cristo, abriu-se para nós o caminho. Por isso que João, na sua revelação, lá em João 14:6, e ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, irmão João, ele aqui menciona, ligando aqui com esse autor de Hebreus, um vivo novo caminho. E esse caminho, irmão, ele está aberto. É o caminho que nós colocamos nosso pé, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso trabalho, tudo colocando nesse caminho pela fé. Olha só, por um novo vivo caminho que ele nos descortinou, por intermédio de que, irmão? Intermédio do véu, que é o véu, isto é, do seu próprio corpo, tá, irmão? O próprio corpo de Jesus abriu um espaço para nós viver, abriu, tá, irmão, uma nova vida para nós, deu a salvação para todo ser humano. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então nós não podemos desprezar, nós não podemos se afastar, nós não podemos desviar, aleluia, desse caminho vivo que é o Senhor. Em meio à luta e dificuldade, Jesus está com você. Eu creio assim porque Ele estava comigo nas minhas aflições, nos momentos difíceis, nas minhas formas de provação. Ele abriu o caminho para todos os momentos. Eu dormi em paz, eu esperar nele, tendo a confiança que Ele é aquele que resolve a questão qual nós não podemos resolver. Deus resolve por meio de Cristo. O Senhor Jesus não abandonou nem o ser humano. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia!
Olha como ele é bom. E ele ensinando aqui para nós, isto é, por meio do seu corpo. E quem é o corpo hoje, que hoje nós podemos entender, irmão? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a parte inferior. Então, se nós somos o corpo de Cristo, quem mexerá? Quem tocará nesse corpo? Por quê? Porque se nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Na hora que alguém tocar na parte inferior de qualquer um de nós, os nossos olhos estão atentos, não está vendo, irmão? Se alguém bater no seu braço, você está atento, você vê. Se alguém bater na sua perna, você está atento, você vê. Se alguém tocar em você, você está atento, você vê. Então, se nós tiver, aleluia, aqui com a fé e confiança, quem toca em nós, os olhos dele estão ali, olhando, contemplando. E se nós tiver fé, ele cancela todas as obras do diabo, ele cancela tudo aquilo que é das trevas, porque, aleluia, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e quem tocará nos escolhidos do Senhor. Aleluia. Não desespere, seja paciente, seja perseverante, confie no Senhor, porque quem te chamou é fiel. É uma palavra que ele passa para nós, porque no dia a dia nós precisamos da fé, no dia a dia nós precisamos de perseverar. Por que as pessoas se afastam de Jesus? Porque não tem fé, porque não tem confiança, porque, aleluia, eles não depositam a sua fé no sangue. Por que as pessoas vão embora e não esperam por Jesus? Porque eles se afastaram, abandonaram e a fé acabou. Porque eles não ouviram, aleluia, o que a Bíblia diz. Porque a fé, ela se gera no nosso coração pelo que nós ouvimos a palavra de Deus. E aqui ele diz: persevere em Cristo, no caminho verdadeiro, porque ele descortinou, ou seja, abriu um caminho para você andar. Ele lhe deu, aleluia, gratuitamente esta paz em teu coração. Olha só o 21. E tendo um magnífico, olha, magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Aleluia. Irmão, para nós interpretar pelo Espírito Santo, nós podemos dizer que temos um magnífico sacerdote dentro de nós. Nós somos a casa, dentro morada do Espírito Santo. É magnífico. O Senhor Jesus é magnífico. O Senhor Jesus é maravilhoso. A casa de Deus, qual hoje ele considera, é o crente fiel, é o crente que crê, é o crente que adora, é o crente que se rende aos pés de Jesus, se entrega total pela sua fé, persevera e vive na presença de Deus dia e noite, porque dentro de você tem um magnífico sacerdote fiel. E se você tem esse magnífico sacerdote fiel, quem tocará em você? E nunca você vai se desviar. E é se desviar, é aquela pessoa que vai acabando a fé, vai acabando a vontade, o entendimento, e vai se afastando de Deus. Ele é chamado uma pessoa que se desviou, se afastou. Mas se nós tivermos perseverança, porque no nosso sofrimento, na nossa fraqueza, vai se aperfeiçoar o poder de Deus. É na nossa fraqueza que nós vamos ver o poder de Deus chegar. É
é na falta de exatamente daquilo que nós temos, é que não vamos ver, irmão, a prosperidade de Deus chegar. Como é que vai, aleluia, vai chegar na tua casa se tu já tem? Como é que vai, aleluia, te dar a coisa que você não pediu e você não necessita? Mas se tu necessita, pede com fé, busca com fé, persevera com fé, fica na presença do Senhor com fé. Com certeza Ele é fiel para te entregar tudo aquilo que você pede em nome dEle. Tendo um magnífico sacerdote, olha o Espírito Santo usando este homem. Não é um sacerdote qualquer, irmão. É um sacerdote magnífico, completo, perfeito. Descortinou ali um caminho, abrindo para nós andar por meio do seu corpo, entregando a sua vida, porque Ele valorizou a nossa vida. Sobre a casa de Deus. E nós sabemos que isso aqui, ao qual nós mudamos, aleluia, os nossos pés, não é chamado de casa, na Bíblia é chamado casa de oração. Mas a Bíblia diz que o ser humano que aceita Jesus, ele é chamado a casa de Deus, o templo de Deus, o templo que o Espírito Santo vai estar. Vamos entender que o Espírito Santo não vai ficar nas paredes, no teto, nas cadeiras. O Espírito Santo vai ficar lá no nosso interior, lá no nosso coração. Nós senta na cadeira, Ele senta junto. Nós se levanta, Ele se levanta junto. Nós vamos para casa, Ele vai junto. Nós vamos para o trabalho, Ele vai junto. As paredes ficam, o tempo fica. No dia do arrebatamento, o tempo vai ficar e você vai subir. Porque Ele disse: derruba esse tempo e em 3 dias eu construirei o tempo para vós. É o tempo que foi descortinado lá na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e ali se tornou um caminho novo, vivo, aleluia, para nós perseverar nele, aleluia. Portanto, chegamos nós a Deus com um coração, olha só, por isso que Ele está dizendo, portanto chegamos a nós, a Deus, com um coração que, irmão, um coração sincero. O crente tem que ter coração sincero, tem que ser, aleluia, uma pessoa com sinceridade. Se ele diz sim, é sim, se ele diz não, é não. O que passa isso é do maligno. O crente não pode murmurar, o crente tem que perseverar. O crente, ele ouça o certo e ouça o errado e escolhe o certo para ele andar. Ele fez o convite errado, ele rejeita e anda no convite certo, porque ele é o templo de Deus e Deus está nele, e ele, aleluia, vai mostrar com a sinceridade do seu coração. Aleluia. Então, eu creio que o ser humano salvo, ele pode estar em qualquer denominação. O pastor pode estar errado, mas ele está certo. O pastor pode não querer, mas ele quer. Ele que tem o compromisso com aquele que chamou. O seu compromisso é com Jesus. O seu compromisso é com o Senhor que deu a vida. Aleluia. As outras partes é para você dar testemunho que Ele está na sua vida, amando e fazendo o que Deus quer, e mostrando e testemunhando que Deus está na sua vida. Aleluia. Não é o pastor que vai dizer que Deus está em você, não. É você que vai ter que mostrar. É você que vai ter que dar o testemunho. É você que vai ter, aleluia, que passar na prova. Porque muito mais gato de Jó, mas Deus estava na vida de Jó. Muito mais gato dos apóstolos, mas Deus estava na vida dos apóstolos, por meio do seu Filho, Jesus. Glória a Deus. Isso eu digo para
pessoa hoje tirar a decepção que estão fazendo aí, a decepção das igrejas. Porque, aleluia, hoje está sendo classificado pelas igrejas quem é que vai subir. Quem classifica é o Espírito Santo. É Ele que pede um coração puro, sincero e fiel a Ele. Olha só como é que ele diz: portanto, cheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Aleluia! Absoluta certeza de fé. Meu irmão, é você que vai mostrar para Deus a sua fé. Porque na hora que ela, aleluia, tiver em você e vai vir a aprovação, e é tudo pela fé que vai vencer. É pela fé. Jesus disse para aquela mulher do fruto de sangue: mulher, a tua fé te salvou. Mulher, pela tua fé tu recebeu o renovo, recebeu a cura, recebeu a graça. Persevera na fé, persevera confiando. Aleluia, pela fé que tu se batiza. É pela fé, aleluia, que tu vem ao culto. É pela fé que tu canta, é pela fé que tu prega. É pela fé que você sai de casa, sabendo que vai um tempo para adorar o Senhor. Adora Ele pela fé com teu coração sincero. Não se preocupa com o teu vizinho, mas se preocupa com a sinceridade do teu coração. Aleluia. Pregação não leva ninguém para o céu. Que leva o cristão para o céu, ele ser fiel e sincero ao Deus ao qual lhe chamou. Aleluia. Portanto, chegamos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé. Se você não tiver fé, você é que nem as ondas que se levantam no mar. Se levanta numa altura, mas se acaba em nada. Assim é o crente que não tem fé. É gente que vai para uma igreja levado pelo movimento de aquelas coisas que vem no corpo, que diz que é o Espírito Santo, mas quando ele chega na hora da aprovação, ele se acaba que nem as águas, voltando de novo para trás. Assim é aquele que não tem fé, porque quem tem fé rompe barreira, passa as muralhas, dá as voltas, as muralhas caem, os demônios correm, porque é Deus usando, aleluia, a honra da tua fé nele. Glória a Deus. Quem é que cura? Quem é que faz milagre? É Jesus, mas é no coração que tem fé, é no coração que pede: Senhor, eu creio que tu pode fazer tudo na minha vida. Tem essa forma aqui que eu não consigo, mas tu é aquele que faz tudo. Faz isso aqui na minha vida, Jesus, e a tua fé vai lá diante do trono da graça, a vitória chega. Aquele que ria de tu, ele vai passar a ficar de cabeça baixa, envergonhado. Por quê? Porque os servos de Deus, eles passam luta e dificuldade, mas quem fica envergonhado é o capeta, é aqueles que são usados pelas trevas, que manda de você, caçando onde é que Deus está na tua vida. Está lá na tua sinceridade. Seja sincero, que Ele vai manifestar com o poder glorioso e abater as trevas. Aleluia. É o segredo que o cristão tem para vencer as trevas. É manter, aleluia, a sinceridade com Jesus. É manter a fidelidade com Jesus. É amar Jesus. É Ele ter o mistério com Jesus. É Ele ser consagrado pelo sangue de Cristo para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Cristo. Portanto, nós entendemos aqui a palavra de Deus. Olha o que ele diz: tendo o coração expedidos para nos purificar de uma consciência. Irmão, eles pegavam o sangue do touro ali na bacia e diziam assim, jogavam lá. Para que era aquilo? Para tirar o pecado daquela nação, daquele povo, o sangue. Dava o sangue. Porque
que você não coloca o sangue de Jesus no teu coração? Bota. Para deixar o sangue de Jesus pingar. Cada gota que ele derramou, ele vai pingar no teu coração. Deixa ele, aleluia, esse sangue chegar pela fé. É pela fé. Você não vai querer circuncidar o seu coração. Não. Mas é a fé que faz a circuncisão. É pela fé que eu vou vencer. É pela fé que eu vou à igreja. É pela fé que eu vou adorar. É pela fé que eu vou ler a Bíblia. Eu não entendo, mas pela fé eu vou entender. Aí dentro da fé está lá o Espírito Santo fazendo você interpretar a palavra poderosa. Aleluia. Porque tem muita pessoa que precisa purificar a consciência. Purificar a consciência. E se nós temos a consciência impura, nós estamos impuros. Se tem a consciência pura, nós estamos na pureza da palavra. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: quem toma a ceia sem consciência, aleluia, toma para pecar contra o corpo e o sangue, né? Consciência é eu olhar para aquilo e saber o que é. E eu vou fazer sabendo o que é. Aleluia. Por que a gente não vai roubar? Nós temos consciência que a Bíblia diz pela lei que nenhum ladrão entrará no reino de Deus. O ladrão que vai entrar, como a palavra de Gilberto estava falando, se ele se converter, né, Gilberto? Se ele se converter, se arrepender, deixar, aí o céu vai estar aberto para ele. Por quê? Porque o sangue de Jesus purificou a alma dele. Como lá na cruz, dois ladrões que estavam lá, um foi purificado, o outro morreu sem ser purificado. Aleluia. Então a fé tem no coração expedidos para nos purificar de consciência culpada. Sabe que tem muita gente com a consciência com a culpa, né? Que é culpado. Eu fiz uma coisa, ninguém sabe, mas a consciência está dizendo: tu fez, tu está culpado, tu fez. Aí ele vai, o que você faz? Vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu pequei, eu errei, lava a minha consciência agora com teu sangue, me arrependo. Os irmãos vão entendendo como é, né? Porque tem pessoas que vêm para o altar, ficam em todo canto, mas ali a consciência dizendo: tu vai direito, tu tá? Aí a Bíblia diz assim: Jesus disse: quando tu for deixar tua oferta no altar, faz o quê? Volta para trás e olha a tua consciência. E se tiver alguém que tu acha que fez com ele o erro, pede perdão. Aí vai e aleluia. Está para entender, irmão? Tem gente que vai com a consciência cheia de culpa, e o dinheiro que ele leva com culpa, o que ele dá adoração com culpa, tudo vai com culpa, porque a consciência está tão pesada que ele, aleluia, vê se alguém diz: tudo bem, tu é de Deus, está perdoado, mas o perdão só vem se o pecado for revelado. Se a consciência dizer: é esse o pecado, aí ele vai e diz: tá, agora sim, porque tu botou o teu pecado para fora, pela confissão. É a água, aleluia, qual João Batista ali batizava, aleluia, o arrependimento. O arrependimento é para quem se arrepende, para quem deixa, ele vai alcançar a misericórdia. Então, irmão, a mensagem aqui, quando alguém disser: essa mensagem é muito pesada, está me furando, está me machucando, pastor, não é bom, não está pregar, irmão, é a consciência dele que não está suportando a purificação, não está suportando a verdade. Ele corre imediato. Por que os demônios correm? Porque os demônios não podem, aleluia, amparar a verdade. Eles correm, eles são expulsos. E se o corpo daquela pessoa e a alma não tiver consciência, o demônio vai e leva para o corpo e tudo. Mas com aquele que estava diante de Jesus, 2000 ali, demônio, Jesus ele estava ali dizendo: demônio, sai dessa vida, o corpo vai ficar
ficar porque Saulo não te pertence. Os demônios foram para o lugar dele. Onde é o lugar dele? Na porcaria, lá onde tem imundícia, impureza. Eles foram para os porcos, que é lugar, irmão, aonde ali em Israel mostrava que os porcos é impuro. E ele não sabe que o porco é impuro, né? Ele tem unha fendida, mas eles não vão, né, irmão, remoer nada. Eles comem, eles vai tudo para lama ali. Mas a ovelha, e como ali também a vaca, ela vai comendo e depois ela vai remoendo e tem a unha fendida, e ali é liberado para nós se alimentar. O povo de Israel não come carne de porco, quem come é o gentio. Nós comemos, irmão, que a unha dessa aí nos queixos, né? Aleluia, é o que as pessoas gostam. Então, irmão, aleluia, tudo que nós vamos comer, apresentamos ao nosso Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia, porque a saliva está pingando por esse coincisinho aí do porco. O porco é o meio sujo, os demônios entram nele, mas expulsa o demônio e deixa o porco, né? Para eles comer, porque ali a gente via ali, não que teve problema. Glória a Deus, mas aleluia, purificado pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Sem duvidar, olha, irmão, sem duvidar, mantenhamos inabalável o que? Aleluia, a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. Olha só, ele está dizendo ali, eu estou ouvindo ali, passar o dia todo ouvindo aqui, esse pregador, tá, irmão? Ele dizendo: olha, sem duvidar, duvide não, meu irmão, duvide não, sem duvidar, vai vir, vai confiante. Por quê? Porque quem fez a promessa contigo é fiel, ele não vai oscilar, nem para um lado nem para outro, ele é reto, fiel, puro e verdadeiro. Ele disse que ia, aleluia, levado ao matador, ali diante do tosqueador. Ali ele não abriu sua boca para dizer a ninguém. Ele baixou a cabeça e foi até lá na cruz, e lá foi descortinado. O sangue dele derramou, e o sangue dele te justifica de todos os teus pecados. Olha como é bom para o ser humano, irmão. O ser humano tem que prestar muito bem atenção para honrar Jesus. O ser humano tem que ir para a igreja, não é por pregador, não é por cantor, não é por folia, não é por ninguém, não é para se apresentar. Se não tem uma roupa bonita, vá a si mesmo, vá com a sua chinelinha, vá com a alma limpa, pura, com certeza, confiante, porque, aleluia, quem vai te receber é aquele, aleluia, que é fiel e te chamou. Quem vai te receber é Jesus. Talvez aquele que vá todo empacotado, bonito que nem doutor, ele não tenha coração sincero para que o Cristo chegue até a ele, mas Cristo vai diante daquele que tem a mais simplicidade, aleluia, no seu coração, aleluia. Então, irmão, nosso dever é ter fé, é confiar, é adorar, é nós saber que Jesus é o nosso pastor. Hoje as pessoas nem conhecem o pastor espiritual, só conhecem o pastor carnal, o pastor da igreja. Mas nós deveríamos, aleluia, em primeiro lugar, honrar o nosso pastor, que é Jesus. Aí nós passamos a respeitar os irmãos, os dirigentes, seja quem for, as crianças, nós vamos ser educadissimamente. Aleluia. Aleluia. Olha aí, irmão. Às vezes a gente vai orar numa pessoa, a pessoa fica em dúvida. Fica que nem uma balança, botando um peso para um lado, um peso para outro, e vai descendo, e vai subindo. Será que eu sou curado? Será que eu sou abençoado? Será que não? Essa pessoa, irmão, não vai receber nem um cascudo, porque quem está orando não vai bater na cabeça dele, mas nada vai receber. E na diz o amém, com a mente longe, na diz o amém, com o coração desviado. Então ele confirmou que nada vai acontecer, porque quem confia no Senhor é como monte de Sião, não se abala, permanece para sempre. Não precisa gritar, não precisa andar léguas e léguas, não precisa ir para monte, não precisa viajar. Deus, ele está tão perto, aleluia, daqueles que têm um coração simples, tão longe daqueles que têm um
coração duro, aí ele pode viajar daqui para os Estados Unidos e para a Europa, ele não vai encontrar Deus. Coração duro não encontra Jesus. Quem encontra Jesus é um coração simples. Pode orar com a maior simplicidade, porque Jesus, ele não suporta choro de crente sincero, de crente que ele ama. Aleluia! Cada lágrima que pinga pode passar o dia inteiro, a noite ele enxugará todas as tuas lágrimas com a vitória e com a alegria que chega nas tuas mãos. Aleluia! Nós podemos ver assim que diz aqui a palavra, sem duvidar. Não duvide não, meu irmão. Vá com certeza, firme, sabendo que ele te dá. Vá sabendo que ele é fiel. Se ele te diz que é te dar, ele vai dar. Agora, se ele não diz, pode dormir, pode se acordar, que nada vai acontecer, viu? E você vai ficar sempre com o coração ali duvidando. Será que Deus ouviu ou não ouviu? Deus não é mudo, Deus não é cego, e as mãos dele, como diz na palavra de Deus, as suas mãos não estão encolhidas, nem seus ouvidos estão tampados, que ele não possa abençoar e ouvir as suas petições. Está lá em Isaías, mas nós sabemos que nós temos que levar uma confiança, uma esperança, sabe quem? Em Jesus. Por quê? Porque a promessa que ele fez é fiel. Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos nas manifestações do amor. Ei, irmão, aqui é difícil, né? Mas quem tem Jesus faz essa manifestação do amor. Quem não tem Jesus está nem aí, irmão. Olha, não está. Ele está só nas emoções. Ele só liga o pastor porque o pastor dá logo uma palavra ameaçadora. Se tu não der, tu é incrédulo, tu não está crente, se não der, tu é amaldiçoado. Mas eu creio assim, irmão, como Paulo disse, abençoe de acordo com aquilo que Deus colocar no teu coração. Porque se Deus colocar no teu coração, tu não vai duvidar, tu não vai ter barreira, você vai rindo, vai com alegria. Quando chega você faz. Aleluia. Não é quem Ananias e Safira não confiaram no Senhor, mas as bênçãos antes de Deus mandar, ele já deixou a metade, e depois daquela metade foi e custou a morte, porque faltou o quê? Sinceridade para com Deus, mentir para o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E a fé é muito importante para qualquer ser humano, principalmente aqui. Os irmãos sempre vê, os irmãos vêm porque amam Jesus e vêm pela fé. Eu faço o culto porque eu amo Jesus e faço pela fé. Mas se nós fazemos por multidão, nós tínhamos fechado há meses, há anos, né? Nós não tínhamos nem culto aqui, né? E a vergonha para quem era? Para nós. Porque nós falamos de fé. E por que nós não pregamos pela fé? Nós falamos de cura porque deixa Jesus curar nosso coração da incredulidade. Eita Jesus! Porque a incredulidade é uma doença. Incredulidade. Aleluia, Jesus reclamou de quem lá? Dos seus discípulos, Tomé. Ele disse: Tomé, seja crente, não incrédulo. Mais bem-aventurado que você, Tomé, aqueles que nunca me viram e passam a crer. Você me viu, não crê? É abençoado, é sim. Mas aquele que, aleluia, acredita no Senhor sem ver, busca e ora para esperar receber sem ver, é abençoado. Aleluia. Por quê? Porque eu sou para a igreja, se eu ver multidão, se eu ver gente, Deus só está lá por meio. Isso é o quê? Isso é o olhar das emoções. Porque algo eu quero que alguém veja, algo eu quero me apresentar, algo eu quero chamar a atenção. Isso não é de Deus, ó. É o diabo que prepara no coração humano para que ele não veja Deus, ó, mas ande pelo caminho das suas emoções.
carnais, porque o olhar do Espírito é aquele que com os olhos fechados, ele está vendo o Senhor. Na dificuldade, ele está vendo o Senhor. Ele não tem nada literal, mas ele está vendo pelo olhar da fé, aleluia, como o servo de Deus, ele mostra na Bíblia, como diz Eliseu, homem, aleluia, tu não está vendo que o nosso exército é grande? Não, eu estou vendo a Síria que vem para nos matar. Ele disse, Senhor, abre os olhos do moço, porque o moço está cego. Quando Deus abriu os olhos do moço, ele viu um céu repleto, carruagem de fogo. Aí ele disse, agora eu sei, aleluia, que nós vamos viver, porque Deus é grande, o exército é maior do que o exército da Síria. Aleluia. Muitas vezes na Bíblia, irmão, tem algo que é para nós olhar e dizer assim, será que eu não estou igual ao Jazim? Será que eu estou, aleluia, vendo só pelo olhar da carne? Será que eu não estou em busca do dinheiro? Aleluia, o Jazim também foi uma forma dele pegar a lepra, porque ele foi em busca do tesouro, aleluia, daquele homem que estava dando de presente para o profeta não quis, mas o meu olho ele necessitou, e o meu tato ali, aleluia, foi em busca. Aí correu, buscou, sabe o que? A lepra. Glória a Deus. E a lepra está no ouro, a lepra está na desonestidade, no pecado. Consideremos uns aos outros. Uma coisa que isso é raro, né, irmão? Consideração é raro, né? Vou considerar o Gilberto. Isso é raro. Mas por que eu considero? Eu vou considerar ele se eu temo a Deus e amo meu irmão. A gente considera. Se a gente não amar e nem tema a Deus, tanto faz, tanto fez. Se serve ele. Mas se nós amamos a Deus, a gente tem um coração sincero com Deus, aí nós consideramos os irmãos. Por que as pessoas usam, e a pior bala que está não é a que está no revólver, é a que está na língua. Essa é a pior, viu, irmão? A do revólver mata logo, a da língua ela incha, vai matando a pessoa, vai destruindo, tem angústia, tem perversidade, tudo. Por isso que a Bíblia diz que a língua é um pedacinho pequeno, mas peçonhenta. Ela tanto na boca é como um palito de fósforo. Quando ela, o palito de fósforo pequeno que ele é, mas quando risca ele, incendeia o mundo inteiro, irmão. Assim é uma mal palavra, assim é uma língua ferina, uma língua que não tem um coração amoroso, ela sai como um bico de uma agulha furando. Mas quem tem Deus, tem coração sincero, essa pessoa, ela ajuda a outra com a palavra, porque nós não podemos ajudar a pessoa, não é só com o peixe ou só com o pão, mas uma palavra, ela abençoa, uma palavra, ela renova, uma palavra, ela ajuda a levantar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer alma, qualquer vida, porque a palavra saiu da boca de Deus e construiu todo esse universo, e a palavra de Deus que vem à nossa direção é como o pão da vida, que alimenta o nosso espírito. Glória a Deus. Por isso que é bom, né, irmão? Jesus chamou todos os discípulos. Na hora que ele sentava, ele via todos os dois. Se tivesse chamado ali 3.000 discípulos, ele ia ver tudinho. Pelo olhar de Deus, Deus vê tudo. Mas, literalmente, como não vê, né? É melhor controlar 2 do que 1.000, né, irmão? É melhor controlar 1 do que 2. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que nós somos incapazes. Ele é capaz de tudo. Nós somos pessoas incapazes. A nossa capacidade vem por Deus. Se Deus botar, aleluia, para nós ministrar uma pessoa, vamos com amor ministrar. E se Deus botar para 1.000, vamos ministrar os 1.000. Mas eu já vi pessoa com um pensamento diferente. Por quê? Porque não tem sinceridade para com Deus. Porque nosso Deus é um só. Ele não é muito Deus, não, é um só. Mas cheio do poder, cheio da glória,
cheio de toda sabedoria, é um Deus forte, um Deus grandioso, um Deus poderoso, é só um, mas abate todos os deuses que se levantar. O nosso Deus é grande. Consideramos uns aos outros. Essa palavra, irmão, no meio de uma igreja tem muita gente, mas não é uma pessoa que desconsidera, porque quando tem muitos, um desconsidera o outro, né? Até pelo sistema de nível, tá? O nível da vida, qual um é mais do que o outro em termos de finanças, né? E as pessoas não consideram um outro, mas a palavra de Deus, ela manda nós se igualar. Tanto o rico como o pobre tem que estar no patamar de humildade e simplicidade, patamar só. Consideramos aos outros para nos encorajarmos às manifestações de que, irmão, do amor fraterno e as boas obras. Não abandonaremos a tradição de que, irmão, de se reunir. Qual é a tradição? Que aqui, na maioria dos irmãos, estão honrando a tradição de nós se reunir, mas muitos abandonaram essa tradição. Não sei por onde andam, não sei por onde vão, mas biblicamente quebraram o laço com Deus. Aleluia! Porque com certeza, para nós quebrar essa tradição, quando nós viajamos, mudamos, vamos para outro estado, para outra localidade distante, aleluia! Porque para nós não mostrar essa forma que o mundo exatamente tem mostrado, acepção. Aleluia, e nosso Deus não é Deus de acepção, nosso Deus é santo. E quando muitas vezes nós rejeitamos alguém aqui e abraçamos outro ali, e Deus abraça todos, porque o Senhor, Ele, aleluia, quer que todos venham se salvar. Aleluia, mas quando nós entendemos que a palavra de Deus, biblicamente está sendo ali ensinada, quando ela está levando, porque não é a palavra que educa, não é a palavra que transforma, não é a palavra que liberta. Agora, se não tem a palavra, aí a gente vai, né, irmão, atrás do alimento, porque aquele que trabalha, tá, ele sente fome e quer se alimentar. Então nós vamos para a igreja para nós se alimentar pela palavra de Deus, ó. Não é por outras coisas, é pela palavra de Deus, porque a palavra gera no nosso coração uma fé. E aqui, estou passando para os irmãos, eu creio que o Espírito Santo está gerando no vosso coração algo tremendo. Aleluia, porque está mostrando que aquele que te chamou é fiel, que aquele que chamou você não é um Deus de exceção, aquele que te chamou é o Deus do amor, aquele que te chamou quer te dar prosperidade, quer te abençoar, pede uma sinceridade no teu coração, ele pede uma firmeza e perseverança na fé. É aqui, aleluia, que nós deveremos apoiar o nosso espírito nesse conhecimento desta palavra. Vamos considerar uns aos outros, encorajando-nos na manifestação, né, da fé. Então, irmão, na manifestação da fé significa que na igreja eu manifesto o amor. É pelo amor, aleluia, que eu vou manifestar, amando uns aos outros. É o que ele diz aqui, ó. Consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal em que? Boas obras. Boas obras. Façamos boas obras. Que é boa obra? Amar uns aos outros e literalmente fazer aquilo que Deus se agrada, que é encorajar uma outra ou outro irmão, a outra irmã, e ali aquela pessoa vai ficando mais perto de Deus por uma palavra que damos, por uma força. Aleluia! Veja, a irmã não está ali sem ânimo, ele se preocupa, tem ânimo. Deus conhece, aleluia, a tua caminhada, o que você está passando. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar.
Mas primeiro coloca a tua fé nele, primeiro coloca o olhar para ele, porque muitas vezes nós fazemos que nem tempo, quando curou o aleijado, a igreja se levantou, olhou para ele, quis abraçar Pedro e disse: baixa a cabeça e olha para aquele que morreu na cruz, olha não para mim, mas olha para Jesus, porque não foi eu que curei o aleijado, foi Jesus, aquele que vocês mataram. É isso que hoje deve, aleluia, acontecer nas igrejas, é tirar o olhar do pastor e olhar para Jesus, olhar para aquele que cura, porque quem cura é Jesus, mas não quem cura é a igreja. Isso é idolatria, ao qual aqui na terra tem muitos, mas quem cura não é Jesus. E a pior enfermidade que nós temos é o pecado, e o pecado endurece o coração, e o coração distancia o homem de Deus, aleluia, e ele se afasta. Então nós podemos ver que a Bíblia vai mostrando aqui: não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns. Tinha alguém que já, nesse tempo aqui, já estava saindo das igrejas, tá, irmão? E o procedimento já de pessoas sempre teve, né, irmão? Judas pegou o caminho dele, abandonou, desviou-se, né? Desviação é aquele que tira a atenção de Deus, tira o pensamento de Deus, ele tira do coração dele, ele tira Deus, e se ele morrer nessa forma de afastamento, desviado, longe da fé, aí ele vai para o lugar dos mortos. Onde é o lugar dos mortos? Lá nas trevas, onde há com fogo e enxofre. Se nós for fazer o estudo, nós vamos ver para onde é que vai exatamente o pensamento dessa pessoa. Sempre tem que ter cuidado de ajudar os irmãos para não afastar ele da igreja, porque a Bíblia diz que quem traz um desviado até Jesus são milhares de pecados que é apagado, tá, irmão? Por quê? Porque você trouxe uma pessoa que não tinha fé, uma pessoa que estava distanciado, uma pessoa que não estava mais acreditando, aleluia, na palavra do Senhor, e você reconciliou ele com a palavra, levou para o pé de Jesus, e Jesus disse: olha, o teu, aleluia, ato que você fez trouxe uma alma, e milhares de pecados foi apagado, de culpa foi apagado. Aí nós vamos entender o que é isso. É o amor de Deus na nossa vida, e o amor de Deus na nossa vida, aleluia, apaga todos os nossos pecados. Então a igreja, ela já tinha o hábito de sair, de se afastar, porque quando a pessoa, ela se afasta de um lugar da igreja, porque não recebeu o que queria, ela não queria Deus, ela queria algo terreno, não conseguiu, e diz que Deus não está ali, então o coração está longe, sincero, não tem nada nele, e ele é uma pessoa que está perambulando pelas ruas da cidade, sem buscar a sabedoria de Deus. Está vendo? Mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que, olha só o que ela diz: o dia do Senhor está perto. Dia, isso aqui significa para nós se despertar, vigiar, porque a qualquer momento manifesta a volta de Jesus. Quem fez, quem se salvou, quem não se salvou. Mas é a Bíblia que está falando, não é o pregador. Aleluia, a palavra foi inspirada para o coração do pregador, porque Timóteo, ele diz 3,16, que todo Espírito é divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Para quê? Para nos indagrir, nos dar a nós a vida boa com Deus. A palavra escrita é Deus falando com nós através da sua palavra. Então quando nós estamos aqui, aleluia, para a igreja, nós temos que ter no nosso coração a palavra, porque alguém vai precisar, não é do dinheiro, não é de uma roupa, não é de uma comida,
a pessoa vai precisar de uma palavra que levante ela, leve ela à presença do Senhor, leve ela até a presença, porque muitos aleijados, doentes e cursos foram à presença do Senhor, porque a palavra levou eles, porque quando alguém diz Jesus está aí, Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz milagre, a palavra levou eles até Jesus. Por que vocês vão até Jesus? Porque eu ouvi dizer que Ele é bom, ouvi dizer que Ele sara, Ele cura, Ele traz milagre. Então a palavra leva nós até o nosso Jesus, e lá nós receberemos aquilo que nós precisamos. Então persevere, não deixe a sua fé esfriar, não se afaste do Senhor, persevere até o fim, andando na sua fé, ainda que você não se congregue nem vá para a igreja, mas Jesus, Ele é aquele que habitará em você por meio da fé. Ele vai estar no teu coração. Se o teu coração for sincero para com Ele, Ele habitará em nome de Jesus. Então ele diz aqui, tá, irmão? Quando ele está falando aqui literalmente da igreja, pessoas que tinham costume de se afastar, de ir embora, segundo o procedimento de alguns, mas, e aqui ele vai colocar ponto, coloca mais, mas, aí o mais tem tudo a ver, o mais é algo importante, porque quando alguém fala e ele diz mais, aí você vai ter que ficar até o fim para ver o que é que vem através do mais, depois do mais. O antes do mais você já viu, agora o mais vai vir, é mais coisa boa, é mais coisa melhor, é mais prosperidade. Aí ele diz, mas pelo contrário. Está vendo aqui? Ó? Mas pelo contrário, motivemos-nos. Então mais para nós motivar alguém. Não desanime, meu irmão. Fique na bênção, fique na paz, fique em Cristo, persevere, ande. Tá? Porque aqui ele está dizendo que nós temos que motivar. Não, irmão, fica aí, não pensa não. Irmão, você apagou a fé de alguém. Por quê? Por que ele não presta? É a palavra? Não, você está pregando, é a pessoa. Você está motivando a pessoa, é a pessoa que não presta ou é a palavra que não presta? Já que a pessoa não interpretou, pode ser os dois, né? Ali não presta nada. Quem vai levar a culpa? Quem pecou. Quem vai levar a culpa? Quem errou. E o que é erro? É pecado. O que é pecado? É erro. Se eu motivei a pessoa aí a Cristo, ou desmotivei aquela pessoa, e os dois lados ele pecou, porque ele motivou e tirou a pessoa de chegar alguém ali e dar uma palavra. Então nós podemos ver aqui, irmão, que se está na Bíblia, para nós dar essa motivação aí às pessoas, porque o Senhor Jesus está voltando, né, irmão? Não é mais para nós estar com esse problema de igreja. Igreja A, igreja B, prega melhor, prega pior. Isso não dá mais tempo, porque quando as pessoas saem do culto e vão para a sua casa, tem que ir reconciliados, sabe por quê, irmão? Porque não está vendo a nossa partida. Tem pessoa que parte novo, tem pessoa que parte no meio da idade, tem pessoa que vai no fim da idade. O tempo está chegando, a hora está chegando. Nós temos de estar preparados. Não viu a parábola ali? Aleluia, das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Então, Jesus está voltando. Meia-noite, o noivo voltou. 5 foi e 5 ficou. Aí aqui ele diz, vedes que o dia está se aproximando. A Bíblia diz que 1000 anos nossos para Deus é como um dia para Deus. 1000 anos. Sendo para Deus está com 2 dias e 25 minutos. Segundo que Jesus veio, né? Se 1000 anos
para Deus é um dia. Se nós somar o tempo de Jesus até nós, porque o nosso calendário começa a falar que Jesus, o ano 4 estava iniciando quando Jesus iniciou o calendário de 1, e hoje nós estamos em 2025. Então Jesus veio naquele primeiro século do ano lá que ele veio, e estamos com 2 anos, 2025 anos que Jesus veio, né? 2025 anos é 2 dias, e a gente não vai contar os segundos não, porque nós estamos sabendo aqui que para Deus, tá, irmão? Ele quer pressa. Na nossa reconciliação, Ele quer pressa. Que nós se reconciliem, Ele quer pressa. Que nós coloquemos a sinceridade do amor dentro do nosso coração e deixar de meninice, e deixar de estar nessas tradições de igreja A, de igreja B. As igrejas não é nem para estar mostrando essas placas, né, de competência, competindo com o outro, porque dentro do Evangelho é a Bíblia Sagrada. Dentro do Evangelho pode ser aqui, pode ser no interior, pode ser lá em São Paulo, pode ser onde tiver. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus, para que quando o irmão se mudar daqui para São Paulo, pegar o mesmo alinhamento, a mesma fé. É assim que eu penso, irmão. Porque quando o irmão chegar em São Paulo, não vai ser o Jesus mais manso, não, é diferente, não. É santo aqui no Ceará, é santo lá em São Paulo, é santo nos Estados Unidos, aonde tiver na santidade. Sem ser essa santidade, jamais verá a Deus. O homem, ele não vai subir por causa de praga de igreja, ele vai subir por ele aceitar Jesus e viver aquilo que Jesus manda, a santidade, a perfeição e a fé em Cristo. É por aí o caminho. Por isso, nós vamos mudar cada vez mais a nossa fé, né, irmão? Para ficar mais perto do Senhor, amando a Ele, sem acepção de pessoa, e o que der oportunidade para nós falar de Jesus, nós fala, o que der oportunidade para a gente ajudar com a palavra, nós ajudaremos em nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que nessa noite Deus nos entregou em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, eu sempre gosto de estar de acordo com o que nós falamos. Nós começamos às 6, termina às 8. Começando às 6, chegou às 8 horas, nós vamos ficar de pé e agradecer nosso Deus, tá? E quinta-feira, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. E se você amar e gostar desta palavra, estará também junto conosco. Vamos orar. Quem quer oração? Então vamos orar e Deus vai te abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és o Senhor de longânima, de bondade, amor, misericórdia. É o Senhor que repreende todas as trevas. É o Senhor que quebra o arco. É o Senhor que derriba as muralhas. É o Senhor que repreende toda obra do mal. É o Senhor que faz, sim, nós se erguer, se levantar da onde nós estávamos caídos. É o Senhor que nos ama. É o Senhor que nos chamou para nós seguir nessa estrada viva, nessa estrada nova, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pai querido, abençoa a tua igreja, toda a tua igreja, todos os teus filhos. Sim, Pai, da criança ao ancião, que eles são teus filhos por meio da fé na palavra, porque aquele que crê e confessar recebe o poder de ser feito filho do Senhor Deus. E como filho nós te agradecemos por essa grandiosa bondade do Senhor, que é a tua misericórdia. Pai querido, abençoa todos os teus filhos com esta graça maravilhosa da tua palavra. Que eles tenham graça e força em seus corações, perseverança, sempre com a fé lá no seu coração, um coração sincero,
sendo assim, Pai, direcionado e guiado pelo Espírito Santo, para que no arrebatamento da igreja nós esteja preparado, limpo, purificado no sangue de Jesus. Assim leva em paz a tua igreja, o teu servo, como em paz tu trouxe, dando livramento e proteção aonde eles estiverem e aonde nós estamos. Sabemos que o Senhor está conosco toda hora, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu abençoo a tua igreja no teu nome, porque assim eles serão abençoados continuamente em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a poder do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida. Diga amém. Que Deus te abençoe e te guarde e te guie para todos sempre. Amém.